Aí vem a Lei 6.404, né? Seu artigo 176, nesse programa, o senhor Everaldo aborda muito a lei também, tá? No artigo 176 está falando que ao final de cada exercício social, né, nós temos que elaborar a escrituração mercantil da companhia com as seguintes demonstrações financeiras, deverão exprimir com clareza a situação, né? Então, pessoal, balanço patrimonial não é novidade para vocês, né? Demonstração dos lucros ou prejuízos também não é. Demonstração do resultado do exercício, DRE, né? Opa, demonstração de fluxo de caixa. O que é isso? É aquele caixa que a gente faz contábil? Não. Não é. Então, demonstração de fluxo de caixa, ele pode ser de operações de financiamento ou de investimento. Ele pode ser direto ou indireto. Então, nós temos 3 modalidades de fazê-lo. Ele é obrigatório para aquelas empresas que têm um patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais. PL superior a 2 milhões de reais, você é obrigado a fazer o demonstrativo de fluxo de caixa, né? E algumas companhias são obrigadas, as companhias abertas, são aquelas companhias SAs, né, que trabalham com bolsas de valores, né? Elas também estão obrigadas a fazer o valor adicionado, né? Mas onde é que está isso, Otávio? Aqui, ó, incluído pela Lei 11.638 de 2007. Para quem não sabe, essa lei aqui é a lei da adoção das normas internacionais de contabilidade no Brasil, tá? Gente, se vocês quiserem perguntar, estão à vontade. O artigo 177 está dizendo que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, né? Então, nós temos que seguir o que o Conselho Federal de Contabilidade determina. Alguém perguntou? Parágrafo 4º, né? Contabilista legalmente habilitado seria nós, não teria como fugir, né? Aí o parágrafo 5º, né, que foi incluído pela Lei 11.638, veio, ó, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, deverão estar elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores imobiliários. Então, quer dizer, o Brasil passou a adotar as normas internacionais de contabilidade. Então, a CVM está verificando isso. BNDES, para quem não sabe, também não estão aceitando balanços sem aplicar as normas internacionais de contabilidade nos seus balanços, nas suas escriturações. Pessoal, quem tiver com lugar vago, levanta a mão, por favor, e tira as bolsas, as coisas, para dar espaço, porque o pessoal está chegando e está ficando sem lugar. Vocês, quando tiver espaço vago, vocês levantem a mão e avisem, por favor, tá? Obrigado. Estou dando sequência aí. Aí nós temos a resolução 560 de 1983, que trata das atribuições e prerrogativas dos profissionais da área contábil, né? Aí está falando que toda aquela execução que falar contabilidade, tá? Quem pode fazer somos nós, né? Então, a execução do serviço de escrituração de todas as modalidades específicas de contabilidade, né? Inclusive, contabilidade de condomínios está aqui inserida nesse contexto, né? E o sindicato também interpelou o Conselho Federal de Contabilidade sobre a normativa para condomínios, né? Nós estamos no aguardo dessa situação, né? Contabilidade de entidades sem fins lucrativos. Já saiu uma normativa do Conselho Federal como que você tem que adotar a respeito dessas entidades. Eu vou te dar especificamente, tá? Isso aqui só para lembrar vocês. Aí no decreto nosso 9295 de 1946, no seu artigo 25, né, são considerados trabalhos técnicos de contabilidade, né, a escrituração dos livros de contabilidade obrigatório. Quais são esses livros? Não, o livro diário, o livro razão? E está dentro da nossa normativa, ó, é o decreto 9295 de 46. Lá em 1946 já estava falando isso, ó. A escrituração dos livros de contabilidade é obrigatório. É o livro diário e o livro razão, né?
Dizer para vocês que perícias judiciais e extrajudiciais são de competências exclusivas de profissionais da área contábil de curso superior. Aquele que vai fazer perícia hoje, e no caso, ele tem que ser portador de curso superior e tem que pegar uma certidão de regularidade perante o Conselho Regional de Contabilidade. O decreto 3.000, que é o decreto que é o regulamento do imposto de renda, né? No seu artigo 258, ele vem dizendo que, sem prejuízo das exigências especiais em lei, é obrigatório o uso do livro diário. Vocês estão vendo? Aí me questionaram uma vez, mas a empresa do Simples não precisa de fazer contabilidade. Mas uma lei maior aqui, ó. Tá? Então, o regulamento do imposto de renda está dizendo que é obrigatório do livro diário, né? O livro diário tem as suas formalidades legais, tem que ter termo de abertura, termo de encerramento, autenticação na junta comercial, se a empresa for comercial ou registrada na junta, ou o livro ser registrado em cartório quando for sociedade civil, sociedade simples, né? O livro razão, ele não precisa de ser autenticado, ele tem que ser guardado, né, assinado pelos sócios, né? E não há necessidade de que faça a autenticação, né? Estão dispensados o registro e autenticação do livro razão ou fichas que se trata esse artigo. Então, o regulamento do imposto de renda trata do livro diário e livro razão, que são livros obrigatórios da escrituração contábil. O decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, no artigo 255, diz lá que a empresa também é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade. Aí agora já está começando a esfacelar para cada departamento específicos, né, da área que nós atuamos, né? Então está falando que a Previdência, né, o regulamento da Previdência Social, que nós devemos, de forma discriminada, os fatos gerador de todas as contribuições, montantes das quantias descontadas dos seus funcionários, né, e as contribuições das empresas, né? E prestar ainda ao Instituto Nacional de Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal, que agora é Receita Federal do Brasil, né? Vou até mudar aqui. Agora é Receita Federal do Brasil, que antes era Receita Federal do Brasil e Receita Previdenciária, né? Juntou as duas, ficou Receita Federal do Brasil, né? As informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, né? Deixa eu seguir. Então, pessoal, recapitulando aí, o decreto 3.048 da Previdência Social determina que nós devemos fazer essa escrituração detalhada da parte contábil, né? E continuando o decreto 3.048, no artigo 231, está falando que é prerrogativa do Ministério da Previdência e Assistência Social e da Receita Federal do Brasil o exame da contabilidade da empresa. E se você não faz a escrituração? Eu já vi muitas empresas que forem dar, colegas nossos nos relatando, que vai dar baixa na Receita Federal e não tem a parte da Previdência, tudo organizadinho. Problema, né? E a lei e a Receita Federal estão amparadas na lei. Tá? O artigo 235. Se no exame da escrituração contábil de qualquer outro documento da empresa a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração do seu segurado, do seu serviço, da receita ou do faturamento ou do lucro, será desconsiderada, né? Sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Então, pessoal, se você fazer a escrituração contábil, não tem como. Ele é um documento, né? Código Civil, a Lei 10.406, no artigo 1179, fala que o empresário e a sociedade empresária são obrigados, gente, olha aqui, gente, são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base em escrituração uniforme de seus livros, tais, né, obedecendo todos aqueles parâmetros, né? Onde que é dispensada a contabilidade, gente? Aqui, ó, é o MEI, aquele microempresário individual que fatura R$5.000 por mês, que tem um faturamento anual de R$60.000. Única exceção na lei.
a única. As demais empresas, tá? A colega você perguntou aquela hora lá, não tem jeito. Está no Código Civil, né? E o Código Civil ele é feito para quê? Nos responsabilizarmos, né? Sermos responsabilizados, né? Olha só, gente. O regulamento do imposto de renda diz que não é indispensável o diário. Olha o artigo 1180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário. Mais uma vez, reafirmando isso aí que nós temos que fazer escrituração contábil, né? E o 1182 dizendo que a escrituração ficará a cargo do profissional altamente habilitado. Eu estou falando com vocês da obrigatoriedade da escrituração contábil. Agora mesmo eu entro na responsabilidade, tá? Na obrigatoriedade ainda da escrituração, a Lei 11.101, que trata da recuperação judicial, que é comumente, o pessoal fala a lei de falências, né? No seu artigo 51, tem lá, a petição inicial da recuperação judicial será instruída da exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor. Como é que você vai fazer um levantamento patrimonial do devedor se você não tem contabilidade? Né? E das razões econômicas, né? Inserido também as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios. Se você não tem contabilidade, cuidado. Se for lá no juiz, você pode ser preso, tá? Instruir, confeccionado com estrita observância da legislação societária aplicável, né? Nós tivemos agora a mudança da Lei 11.638, a adoção das normas internacionais de contabilidade, né? E também tem que ser com balanço patrimonial, demonstração dos resultados acumulados, demonstração desde o último exercício social, um relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Só para contar um fato para vocês. Se não me engano, em março desse ano, ligou um colega para mim, em que tinha uma empresa individual cujo o titular veio a falecer. Ele faleceu e, para fazer o inventário ali, precisava de ver a situação patrimonial da empresa, porque a empresa é individual, né? Ele pegou aquele requerimento de empresário e mandou para o advogado. O advogado formalizou lá, o juiz mandou chamar esse contador. Falou assim, o senhor tem 90 dias para contabilizar os 5 últimos exercícios, levantar um balanço na data do falecimento do decujus e trazer a essa corte. Vocês estão vendo como é que está a coisa hoje? Porque a empresa individual ela tem um patrimônio. Ela se confunde com a pessoa, né, individual, da empresa individual. Agora, nós temos a outra normativa, né, a EIRELI, né, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que veio, né, dar um suporte a essas empresas individuais. Mas até então, aquela empresária individual se confunde, né, com a pessoa física com pessoa jurídica. Vocês estão vendo como é que estamos hoje, os nossos julgadores, os nossos legisladores? Tiveram que fazer um balanço patrimonial na data do falecimento para ver o quê? O patrimônio que aquela empresa tinha. Certo? Isso é só para vocês se situarem. A Lei Complementar 123, gente, que é a Lei do Simples Nacional, né? O artigo 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme a regulamentação do Comitê Gestor, né? E a resolução do Conselho Federal 1418, de 2012, que é a ITG 1000, que nós vamos falar no período da tarde, né? Que trata da escrituração contábil, tá? Especificamente. E continuando a resolução 94 do Simples Nacional, no artigo 131 está falando, considera-se isento do imposto. Eu quero falar aqui para vocês que nessa parte aqui nós estaríamos fazendo um planejamento tributário para o nosso empresário, mas desde que eu tenha contabilidade. Então eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Veja bem. Na resolução do Simples Nacional, o artigo 131 está dizendo, considera-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, salvo as que corresponderem a prolabora, aluguéis ou serviços prestados. Aí ele está dizendo aqui no parágrafo 1º, a isenção que se trata o CAPT fica limitado ao valor resultante da aplicação dos percentuais que trata o artigo 15 da Lei 9249, de dezembro de 95,
sobre a receita mensal no caso de antecipação na fonte, né? Da receita bruta anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído o valor do imposto na forma do Simples. O que eu vou explicar para você? As empresas que são tributadas no lucro presumido, vocês vão ver um exemplo assim. A empresa faturou 100 mil. Quem está no lucro presumido, 8% de 100 dá 8 mil. Correto? Vamos entender assim, para ficar fácil o exemplo. Que PIS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o COFINS seja 4 mil reais. Então, o que está dizendo esse parágrafo primeiro? Que você vai pegar o 100, multiplica por 8. 8 mil é a presunção. Aí você tira 4 mil de imposto, né? Da presunção. Sobrou o quê? 4 mil. Então, desses 4 mil, você poderia distribuir para os sócios, né? Somente isso. Mas vem cá, e se eu faço contabilidade e evidenciar um lucro superior a esse montante? Eu posso distribuir sem tributação. Muitas das vezes, gente, no nosso escritório, o empresário fala assim, eu quero um decore de 10 mil reais. Quem é profissional aí sabe disso. E que maneira que você consegue contornar essa situação? Desta maneira, gente. Você fazendo a sua escrituração, né? Aí vem o parágrafo segundo, me dando o suporte que eu estou falando para vocês. Ó. O disposto do parágrafo primeiro não se aplica na hipótese de microempresa ou empresa de pequeno porte manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Aí o cara tira o prolabore de um salário mínimo, que eles não querem dar dinheiro para o governo, e quer um prolabore de 10 mil naquele mês. O que você faz? Sim, senhor, seu empresário, o senhor quer? Tá. Isso aí, gente, se a empresa tiver lucro, se a empresa tiver caixa para fazer isso, tá? Você vai lá e fala, prolabore, salário mínimo, R$ 678. Lucro distribuído naquele mês, 999 mil e poucos reais. Né? Aí você faz isso. Aí quando vier a fiscalização do Conselho Regional, você está amparado, gente. Você não fez nada de coisa ilegal. Inclusive, nesse jornalzinho que vocês receberam aí, tem uma matéria minha sobre decore. Quando fala decore, você vai falar, retirada prolabore, o que o Conselho Federal determina? Escrituração do livro diário e GFIP com a sua transmissão. Aí quando é lucro distribuído, está falando escrituração do livro diário. Tá certo? Então, nós não estamos falando nada de errado aqui, ó, fazendo nada de errado, amparado dentro da lei. Muitos de vocês não sabiam disso. E a escrituração contábil vem nos dar suporte para que nós possamos fazer esse planejamento tributário, não é verdade? Frio? Tá frio? Aí, pessoal, o que trata da decore é a resolução 1364 de 2011. Quem depois se interessar, baixa os slides e nessas informações vocês fazem a pesquisa, tá? E continua a lei complementar 123, que trata da exclusão do Simples Nacional, né? Isso aqui é uma briga que a gente trava com os empresários aí, né? O artigo 29 da lei complementar 123 está falando que é a exclusão de ofício das empresas, né? No inciso 2, que for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizando pela negativa não justificada a exibição dos livros e documentos que estiverem obrigados, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens. Movimentação financeira. Gente, é a bancária mesmo. É o extrato bancário do empresário. Que muitas das situações eles não repassam para que nós, contabilistas, possamos fazer sua escrituração. Tá? O inciso 8 está dizendo, houver falta de escrituração do livro caixa. Eu queria riscar isso aqui, ó, livro caixa, sabe? Porque o conselho, vocês vão ver no período da tarde, tem uma pergunta e resposta do Conselho Federal dizendo que não se faz contabilidade mais pelo regime de caixa, e sim pelo regime de competência. Isso, onde a gente já passou por esses cursos, trouxe uma polêmica muito grande, tá? Aí, ó, houver falta da escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Tá? Então, a gente está sentindo, eu
limito na área contábil desde meus 15 anos de idade. E meu pai é contador, eu também sou contador, evidentemente, né? Gente, isso aqui, ó, é uma coisa mais difícil do mundo. O empresário vende 10 e joga 100 mil na conta bancária dele. Isso não adianta nós querer tampar o sol com a peneira, não. A gente está dentro só da área contábil, é isso mesmo. Então a gente tem que administrar isso daqui, ensinar o empresário, dar uma educação para o empresário a esse respeito. Por isso que vocês estão aqui, né? Para fazer esse curso, né? O Several também vai demonstrar esse inciso 9. For constatado que durante o ano calendário as despesas pagas superem 20%. Sim, pois não. Tem sim. No período da tarde, a gente vai tratar da ITG 1000. Ela tem, dentro da ITG 1000, ela tem uma carta de responsabilidade. O que significa isso? O empresário vai assinar uma carta para você e dizendo tudo aquilo que faz dentro da empresa dele é fidedigno. Será que é? Eu vou pegar dos meus. Tá entendendo? Eu vou pegar dos meus empresários. Tá? E quando você fazer o seu livro diário, a sua contabilidade, você vai lá nas últimas páginas, depois das demonstrações contábeis que você inserir no livro Razão, no livro diário, você coloca lá uma reunião de sócios. Para que ele aprove as suas contas, os seus sócios. O que eu faço? Eu pego meu livro diário, livro Razão, pego os demonstrativos, pego os slides deles, e vou lá na empresa, faço um gráfico. O ano passado o senhor vendeu tanto, esse ano o senhor vendeu tanto, você teve um crescimento de tanto, o seu lucro aumentou em tanto, o percentual do seu capital investido foi tanto, foi assim, foi assado, tal. O senhor passou uma lucratividade de tanto, você teve 10 funcionários, você aumentou para 50 funcionários, houve um crescimento disso, um crescimento daquilo, tal. Pronto. E aqui está as demonstrações contábeis dos seus livros diário, livro Razão, queria que vocês assinassem aprovando as contas. Ele vai lá, todos os sócios da empresa assinam, aprovando aquelas contas. Não foi ele que fez? Eu simplesmente trabalho com fato já realizado, não é verdade? Ele emitiu a nota, eu registro. Ele vendeu, eu registro. Depois que ele realizou. Então o ato é dele, não meu. E na carta de responsabilidade vai tratar disso. Tá? A gente deixa para discutir no período da tarde, né? Senão o tempo nosso aqui voa. Correto? Então tá, o professor Everaldo vai demonstrar isso aqui na prática, né? Beijo. Aí, pessoal, então é o seguinte, o Severaldo vai demonstrar isso aqui na prática a vocês, como é que isso aqui se processa, né? Na prática aí com vocês. Aí vamos aí à Lei 11.638 de 2007, né? Que trata da adoção das normas brasileiras aos padrões internacionais de contabilidade, né? Eu tive, na época eu estava no conselho e fui numa colação de grau na cidade do interior de Goiás, conversando com os professores, foi bem nessa época que foi editada essa normativa. Os alunos todos, professor, que alegria ter formado e tudo, tal, né? O professor franziu a cara assim, fechou a cara. O que é isso, professor? Os estudantes. O Otávio está me trazendo uma notícia aqui que vocês vão tudo que voltar para estudar de novo. Por quê? Porque na época, gente, nós estávamos num procedimento de trânsito da mudança dos padrões normais que nós tínhamos na nossa contabilidade para a adoção dos padrões internacionais de contabilidade, né? Aquilo que nós tratávamos como subvenções governamentais, hoje ela é tributável, né? Então, houve uma modificação muito profunda na nossa escrituração. Então, vamos lá. Como começou isso aqui? Altera e revoga o dispositivo da Lei 6.404. Então, a nossa Bíblia, que é a Lei 6.404 de 1976, nós temos que voltar a estudar essa legislação novamente, porque mudou muita coisa nela. Tá bom? Da Lei 6.385 de 76 também, que estende às sociedades de grande porte, né? Iniciou para aquelas que tinham uma receita anual de 240 milhões, né?
Ativo, desculpa. Ativo superior a 240 milhões e receita superior a 300 milhões, tá? Então começou lá naquelas grandes empresas. E depois vem indo. A Lei 11.941, que criou o RTT, que é o Regime Tributário de Transição. Por que foi feito isso? Porque, pessoal, os empresários não iriam adotar os padrões internacionais de contabilidade, porque muitas das situações da nossa contabilidade, que não era tributável, era feito lá no LALUR, nas exclusões do LALUR, né, passariam a ser adotadas nas adições, não quer dizer, ia pagar imposto principalmente sobre subvenções governamentais. Subvenções governamentais acontece demais. Vocês querem ver um exemplo prático disso? A prefeitura do interior, qualquer desses distritos agroindustriais que tem, o município doa o terreno para a empresa ficar ali instalada ali durante 30 anos, 40 anos, 15 anos, conforme for ali, e gerando emprego e renda para aquele município. Então o município põe algumas cláusulas que tem que construir, tem que gerar emprego, tem que contratar pessoas só ali daquele município e tudo e tal. Então aquele terreno ele tem um valor. Até então a gente registrava isso como débito lá no ativo de terrenos e fazíamos um crédito lá no patrimônio líquido de subvenções governamentais, porque foi uma doação. Então, com a adoção da 11.638, isso passou a ser tributável. A partir da lei, até então não era. O que teve que fazer? Teve que tirar de lá e fazer uns ajustes. Aí foi criado o F-Conte, um livro para tirar toda a neutralidade tributária da adoção das normas. Porque, a partir de então, as subvenções governamentais passaram a ser tributável. Hoje, se uma empresa receber de acordo com 11.638, vai ser adicionada ao lucro e à contribuição social. Tá? Então, para que isso não ocorresse, que as empresas que já tinham isso, foi criado esse livro que chama o livro F-Conte, né? Que é um período de transição, que nós tivemos que pegar os nossos balanços de 2007 e adequarmos a norma 11.638, que a partir de 1º de janeiro de 2008 nós tivéssemos os nossos balanços dentro da normativa. Tá? Dizer que a Lei 6.404 passou por várias modificações, falei isso para vocês têm que lerem. Tá? Vamos adiantar aqui, né, Severado? A Resolução 1159, de 2009, né? Ele é um comunicado técnico do Conselho Federal de Contabilidade, tá? Comunicado técnico geral, 2000, tem por objetivo orientar os profissionais da contabilidade na execução dos registros, na elaboração das demonstrações contábeis, né? A partir da adoção de novas práticas contábeis adotadas no Brasil, em atendimento à Lei 11.638, 2007, porque até então, gente, nós estávamos perdidos, não sabia o que a gente ia fazer, né? Como é que se fazia, né? E aos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o cpc.org.br, né? Vocês podem entrar e vocês vão verem a quantidade de normas. E as normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, para o exercício social iniciado a partir de janeiro de 2008. Tá? A adoção das novas práticas contábeis no Brasil, as definições da lei. Olha, isso aqui é importante, hein? As definições da Lei 11.638, da Lei 11.941, devem ser observadas por todas as empresas obrigadas a obedecer à Lei das SAs. A Lei do Simples não está também dentro da Lei das SA? Mais importante ainda, compreendendo não só a sociedade por ações, mas também as demais empresas, inclusive as constituídas sob forma de limitada, independentemente da sistemática de tributação por elas adotadas. Aí a empresa do Simples Nacional está aqui dentro. A empresa do lucro presumido está aqui dentro. Tá? Então não tem como se fugir. Tá certo? Então, norma do Conselho Federal. A Resolução 1255, né, que é uma TG-1000, né, que é técnica geral. Então, essa aqui, técnica geral, ela foi adotada para as empresas do lucro presumido. Tá? Essa aqui.
Então, o objetivo das demonstrações contábeis é as pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas, vocês entendem que são empresas do lucro presumido. O lucro real está aqui em cima, presumido está aqui embaixo, e no meio, e as empresas do Simples Nacional estão um pouco mais abaixo. Tá? É oferecer informação sobre a posição financeira, balanço patrimonial, desempenho do resultado e resultado abrangente,